Outra situação que eu quero comentar aqui na live de hoje é o debate, né, gente? Assim, por quê? Porque já começam a surgir os resultados do primeiro debate, né? Eu avaliei o seguinte: Lula não foi bem, né? Como foi, por exemplo, no debate na bancada do Jornal Nacional. O Lula me pareceu muito nervoso no início, o que é normal, o nervosismo, mesmo para um político experiente, mas eu achei um pouco demais aquele nervosismo. E não gostei da estratégia de não partir para o enfrentamento com o Bolsonaro, deixar os outros bater no Bolsonaro. Isso não me pareceu ser a estratégia mais acertada. Acho que tem que desmitir o Bolsonaro com mais veemência e tem que partir sim para o enfrentamento. A campanha do Lula vem fazendo uma estratégia que eu acho certa, mas falta um complemento, vai. Eu acho que é certa porque eu acho certo, sim, ele fazer essa busca pelo passado. Por quê? Porque isso é concreto, isso é real, isso não é promessa. Usar os números do governo Lula, sobretudo nas questões sociais, do emprego, da renda, eu acho que é, sim, certo. Tá? Porque os outros políticos têm que prometer. O Bolsonaro não tem nada para mostrar. E o Lula pode mostrar bastante coisa do que aconteceu no seu governo e no governo da Dilma. Agora, também tem que oferecer uma perspectiva de futuro. Eu acho que isso ainda está pecando um pouco a campanha do Lula. E a estratégia específica do debate, eu achei falha. Achei que o Lula saiu menor do debate. Tá? Possivelmente por estratégia. Por que eu acredito que a estratégia não falha na execução? Porque se fosse falha na execução, depois do primeiro bloco, quando o Lula teve a oportunidade de conversar com assessores, se perceberia alguma mudança de entonação, de approach, vamos dizer assim, né, de abordagem. Isso não aconteceu, ele manteve a mesma abordagem até o final do programa, o que faz a gente entender que sim, foi estratégia. Não acredito que foi a estratégia mais acertada, né? Entretanto, o Bolsonaro começou bem, porque ele não teve as suas mentiras rebatidas e conseguiu explicar as mentiras, ou melhor, repetir, né, as mentiras, para além da sua bolha, uma vez que ele estava ali para o público do debate, que é muito maior do que o cercadinho ou o WhatsApp do Carluxo. Só que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro não aguentou a pressão de todo mundo batendo nele, perdeu as estribeiras, ofendeu o jornalista, ofendeu as mulheres candidatas, e pega mal isso para fora da bolha bolsonarista. Esse destempero, esse descontrole, esse despreparo, não soa bem para quem não está no cercadinho. Então o Bolsonaro também não foi bem no debate. Tivemos ali alguns figurantes que não vai fazer grande diferença ser melhor ou ser pior, e quem aproveitou melhor o debate foi Simone Tebet e Ciro Gomes. Né? A Simone Tebet, porque teve uma exposição muito grande, não foi atacada por ninguém, teve até o Lula levantando bola para ela, questões da CPI, que é onde ela se desenvolve melhor, porque foi na CPI da Covid que ela se tornou presidenciável, né, pela sua participação ali. Então levantar essa peteca para ela bater foi uma coisa que para mim também foi um erro do Lula, porque ser cordial com uma pessoa que vai te bater foi exatamente o que ele fez com o Ciro, né? E o Ciro também, a gente sabe, o Ciro normalmente vai muito bem. Também cometeu gafes, fez bate-bola com o sociopata do Novo, deu risadinha do Bolsonaro, das absurdos que ele falou. Lula foi cavalheiro com ele devolveu com coice no Lula. Mas o Ciro, a gente sabe das suas virtudes de oratória. Então ele soube colocar o seu projeto, soube colocar as suas questões, comunica bem, enfim, tem um bom poder de persuasão. Se saiu bem no debate também, né? Apesar desses senões aí. E o resultado, gente, desse debate é o que a gente pôde observar na pesquisa da Datafolha que saiu essa semana, né? O Lula dá uma pequena oscilada para baixo, o Bolsonaro se mantém estável e a gente viu aí uma subida da Simone e do Ciro Gomes. Eu não acredito que essa subida de ambos vai se manter sustentável, tá? Por quê? Porque o ritmo da campanha que vem se apresentando é um ritmo de acirramento da luta de classe e, portanto, dessa polarização que a mídia chama. Então, nós continuamos, na minha avaliação, com uma tendência de segundo turno antecipado. Né? Se, por um lado, é ruim a pequena queda do Lula e a estabilidade do Bolsonaro, por outro lado, vislumbrando um segundo turno, os votos de Ciro Gomes e Simone Tebet devem migrar majoritariamente
para o Lula. Portanto, essa subida, se por um lado afasta a possibilidade de vitória em primeiro turno, não chega a ser preocupante quando a gente pensa em segundo turno. Agora, o que essa pesquisa me mostrou, ela não foi ruim para o Lula não, mas ela também não foi ruim para o Bolsonaro. Por quê? Primeiro porque o crescimento de Ciro e Simone dão margem para que Bolsonaro chegue no segundo turno e tenha mais tempo para virar o jogo. Então, isso é bom para o Bolsonaro, né? E por outro lado, fica já ameaçada esta posição se já na próxima rodada de pesquisas Bolsonaro conseguir crescer mais um pouco. Então, se começarmos a ver uma diferença menor entre Lula e Bolsonaro, isso também pode dar um novo gás para a campanha bolsonarista. E isso também pode ter a ver, quem sabe, com uma certa apatia da militância lulista, pelo menos nos estados mais dominados por Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, as pesquisas têm dado vitória para o Lula, ainda que por uma margem muito pequena. Eu acho, é apenas uma opinião, tá? Eu não tenho dado para isso, mas é um feeling, vamos pensar assim, que se a campanha lulista não pegar junto mais forte, logo, logo as pesquisas vão estar dando vitória do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. A gente está percebendo na campanha da rua que entre a classe trabalhadora, o Lula é muito mais forte que o Bolsonaro e a classe trabalhadora é majoritária, né? E por mais que lá a coisa esteja dividida, o fato de estar dividida e a classe trabalhadora ser majoritária coloca, na minha avaliação, Lula numa posição razoável momentaneamente aqui no Estado. Mas isso é muito efêmero. A campanha do Edgar Preto, o governo do Estado, não está empolgando, as pesquisas não estão boas, ele está diminuindo, a coisa está polarizando entre o Eduardo Leite e o Onyx Lorizete. E aí a galera começa a pensar em voto útil, que é complicado. O Edgar... não é uma crítica à pessoa dele que eu não conheço, pode ser um grande camarada, etc. Não vou tecer comentários nem juízo de valor. O que eu posso dizer não é uma campanha que está empolgando. A campanha do PT aqui no estado que empolga as pessoas na rua é a campanha de Olívio Dutra, né? Hoje mesmo eu estava lá na Redenção e o Olívio chegou sozinho, sem nenhum segurança, sem nenhum assessor, sozinho com a sua bicicletinha, foi lá tirar foto com as pessoas, conversar, atendeu todo mundo daquele jeito que ele sempre faz. Depois esteve caminhando na Restinga aí sim, junto numa agenda da majoritária. Mas é por causa da potência da figura dele, que extrapola, inclusive, os quadros partidários do PT aqui no estado. Então, é necessário dar uma chacoalhada na campanha do Edgar, porque ele não tem essa potência que tem uma figura da envergadura do Olívio Dutra. E isso também tem um pouco a ver com o fato do PT não ter uma cultura de fazer novos quadros sucessórios. O que está acontecendo aqui no Estado é um reflexo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Eu temo que aconteça com o PT o que aconteceu com o PDT. O PDT também não conseguiu criar quadros potentes, claro que não do mesmo tamanho, mas que pudessem fazer as vias de manter o partido depois que Brizola se foi. Então, o PDT virou um eterno saudosismo brizolista, que em parte é justificado, porém, só isso. E conforme o tempo vai passando e a memória do Brizola vai ficando mais turva, mais o partido se degenera. E o PT pode passar pelo mesmo processo e não conseguir renovar lideranças. E aqui no estado isso já está ficando evidente. Quem é a figura potente que a gente tem? Pô, Olívio Dutra, que já é um senhorzinho de 80 e poucos anos. Muito potente, ainda bem muito saudável, disposto, tá lá fazendo campanha diariamente na sua bicicleta e no corpo a corpo com as pessoas. Vida longa ao Olívio. Mas a gente tem que pensar o seguinte, independente do Olívio estar bem de saúde, essa renovação ela é necessária, né? Agora estão tentando construir a figura do Edgar, que, repito, não o conheço, não é esse o ponto, mas evidentemente não tem essa potência e não está ainda gerando aquele engajamento que a gente precisa que se produza, né? Eu vejo, por exemplo, na figura do vice, Pedro Ruas, uma figura mais potente, pelo menos para estar na linha de frente. Eles estão caminhando juntos, estão numa parceria assim que parece que o próprio Edgar está puxando muito essa figura potente do Ruas, mas é isso, gente, tá? Não está pintando ainda condições dessa chapa disputar o segundo turno. Infelizmente, porque se nós ficarmos aqui entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, dois tons diferentes de bolsonarismo. A diferença só é que o Eduardo Leite
usa talher para se alimentar na mesa e o Onix não, né? Basicamente é isso, tá, gente? É isso.